os 7 selos. A semana passada nós falamos sobre o primeiro dos selos, nós falamos sobre o cavalo branco, significa o anticristo, que virá com uma falsa paz. Apocalipse capítulo 6, verso 1 e 2. Você que está com o seu caderno, você que está aí na internet com o seu caderno, Manhazib, pega o seu caderno, sua caneta aí e anote, amém? O nosso irmão Edson também me mandou mensagem hoje, diz que está participando. Deus abençoe, irmão Edson, pega o seu caderno, anote, porque isso são riquezas da palavra. Então vamos lá. O primeiro selo, o cavalo branco, Apocalipse 6, verso 1 e 2, significa o anticristo, que virá com uma falsa paz. Depois nós temos o segundo selo, que é o cavalo vermelho, Apocalipse capítulo 6, verso 3 ao 4. Isso significa a guerra, ou seja, haverá um período de grande turbulência mundial. Toda visão e âmbito de trabalho neste período será mundial, é âmbito mundial, amém? Não será apenas em localidades, algumas nações, não, isto será mundial, amém? Isto será mundial. Quem está acompanhando estes assuntos, nós estamos falando sobre algo que aconteceu no mundo e que vai acontecer no mundo, então é de âmbito mundial, não tem por onde correr, não tem por onde nós escaparmos, amém? Eu posso dizer assim, meu Deus, nós escaparmos? Não, eu não quero estar aqui, irmãos, amém? Eu não quero estar aqui não, mas olha só, não tem como escapar, amém? Então, todos estes assuntos, selos, trombetas e taças, na representação da ira de Deus sobre a terra. Então, o cavalo preto, Apocalipse capítulo 6, verso 5 e verso 6, significa dificuldade e fome. O símbolo é uma balança que significa controle. Então, a semana passada, nós falamos sobre o cavalo preto. A semana passada falamos sobre como vai ser o regime do anticristo na terra. Falamos alguns pontos importantes para nós estarmos atentos a tudo isso que está acontecendo no mundo, porque nada está acontecendo por acaso. Todo esse sistema organizado ou se organizando para um período específico sobre a terra. Então, toda a tecnologia, toda a ciência, todo este aparato em redes sociais, tudo isso são preparativos. O que eu falei a semana passada não é, amém? Tem pessoas que perguntam assim, nossa pastor, então eu não vou dar nem mais meu CPF para comprar. Não, irmãos, presta atenção, isto daí são apenas modelos, são apenas um protótipo daquilo que vai ser no mundo, amém? E eu creio em nome do Senhor Jesus, não quero colocar medo na minha alma, nós não vamos estar nesse período aqui, amém? Por isso que nós vivemos na servidão do Senhor, ou seja, no servir ao Senhor, nós servimos a Deus, somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, não queremos estar aqui, amém? Então o que eu falei a semana passada é apenas um tópico, é um protótipo daquilo que vai acontecer. Então nessa noite nós vamos dar início no quarto selo, que é o cavalo amarelo. Então abra sua Bíblia no Apocalipse capítulo 6, verso 7 e verso 8. Apocalipse capítulo 6, verso 7 e verso 8. Haja vista, irmãos, que estes são símbolos, amém? Os selos, as trombetas e as taças são símbolos para descrever, porque imagine um homem avançado em idade, que já era João, na idade que ele estava, em escrever todas estas palavras do livro de Apocalipse, ou da Revelação. Agora olha só, o que nos traz o entendimento é que estas cartas que João escreveu, estes textos, estes acontecimentos que João deixou escrito,
nós precisamos entender qual era o costume da época, porque foi escrito num período totalmente diferente do nosso. Quer ver? Se eu perguntar para os mais novos o que significa um selo, quase que ninguém. Agora, se eu perguntar o que significa o WhatsApp, é mais fácil. Por quê? Porque a geração nova não sabe o que é isso. Então, olha só, são símbolos de uma época que era vivido nesses costumes. Então, olha só, a importância do selo. Então, quando um documento era selado, ninguém podia abrir. Um documento selado por uma autoridade na época, principalmente o rei, que era selado com seu anel, ninguém podia abrir. Então, selo fala de algo que está secreto, que vai ser aberto por uma autorização de Deus. Quando fala-se de trombetas, trombeta era um instrumento utilizado para a guerra, para o povo em um âmbito social se preparar, seja para a saída de um território, seja para uma reunião solene, ou seja para a batalha, se tocavam as trombetas, faziam-se sons. Então, quando a Bíblia diz em Apocalipse que as trombetas agora eram soadas pelos anjos, na realidade é uma autorização de Deus para executar tal coisa. E quando nós falamos de taça, é aquilo que uma pessoa tem de recipiente que se coloca vinho e de forma simbólica, as taças significam aquilo que a humanidade vai beber da ira de Deus. Então, são símbolos. Não pensemos nós que lá no céu vai ter um lugar que vai estar o selo sendo aberto de uma carta, ou vai ter o anjo tocando trombeta, ou vai ter uma taça sendo virada sobre a terra. Isso daí são símbolos. São símbolos. E se eu disser para você que o que aconteceu neste período agora de pandemia mundial pode ter sido uma autorização de Deus, ou um selo que foi aberto, ou uma taça que foi derramada sobre a humanidade. Você está entendendo? Ninguém ouviu o som, ninguém viu desatar o selo, e ninguém viu a taça sendo derramada. Então isso são símbolos. Amém? Não imaginemos nós que neste período de grande tribulação que haverá de ter sobre a terra, estas coisas vão acontecer no céu. Porém, isto era para que João pudesse compreender que algumas coisas passariam a tocar a terra devido à autorização de Deus, à permissão de Deus e à vontade de Deus. Amém? Este é o propósito. Então, quando nós falamos de selos, aqui nós temos selos 7. Então, são 7 coisas que serão reveladas neste período de grande tribulação. São 7 eventos que acontecerão e tocarão a terra neste período de grande tribulação. Então, para os mais indoutos, é um significado do que vai tocar a terra. Amém? Então, vamos lá. O quarto selo é o cavalo amarelo. Apocalipse capítulo 6, versos 7 e 8. Então, o cavalo amarelo significa doenças e morte. Quem achou pode ler o verso 7 e o verso 8. Amém? Então aqui nós temos este cavalo representando a morte. E nós sabemos que para culminar na morte, algumas coisas precisam tocar a vida de uma pessoa. Então aqui tem designado o cavalo, dando autoridade de Deus, ou tendo autoridade de Deus, para ferir com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Agora é interessante que aqui é a quarta parte da humanidade. Então, grave bem estas porcentagens.
Aqui é a quarta parte. Nós temos aproximadamente 8 bilhões de pessoas sobre a terra. A quarta parte será dizimada neste período de autorização de Deus e revelação da ira de Deus sobre a terra. Um montante de milhões e milhões de pessoas serão mortas com espada, com fome, com peste e com bestas da terra. O que são bestas da terra? São animais da terra. Olha só, nós temos o entendimento que há pouco tempo a praga de gafanhotos estava vindo sobre o Brasil. É uma praga, são insetos pequenos. Quando se fala de bestas feras, são animais ferozes, animais grandes, que tocarão e matarão as pessoas. Aí nós podemos ter, desses animais que matarão pessoas, pode-se adquirir doenças vindas desses animais, pode ser morte trágicas por causa desses animais, pode ser por pestes ocasionadas por causa desses animais. Então nós podemos observar que todos os animais, neste período, estas bestas feras, que não são animais dóceis, não são animais que nós temos de criação, mas serão animais selvagens, que matarão as pessoas com as suas doenças. A pandemia veio da onde? A AIDS veio da onde? Está entendendo? Então, nesse período que a ira de Deus será derramada sobre a terra, uma grande parte da humanidade morrerão de doenças, de males vindo destes animais da terra. Além da espada, que na realidade nós podemos dizer assim, quando fala de espada, não está falando apenas que a pessoa morreu de espada, mas morreu de uma pessoa que estava possesso, uma pessoa fora de si, uma pessoa endemoniada, uma pessoa que é o que nós vamos aprender também, e essa pessoa fere, seja por arma branca, seja por arma de fogo, pessoas morrerão de formas trágicas. Se nós calcularmos, será que não estamos evidenciando algumas coisas no princípio de dores? Amém? Pestes, todos nós sabemos o que são estes males que vêm e tocam as pessoas. Então olha só, isto acontecerá neste período com mais intensidade. Amém? Só que grave bem, a quarta parte, os selos que se seguem, as trombetas que se seguem, vão dizimando até chegar na última taça da ira de Deus, que vai dizimar todos os ímpios que aqui vivem nessa terra. Amém? Então vamos lá. O quinto selo, esse aqui é interessante. Os mártires, Apocalipse capítulo 6, verso 9 ao 11. Quem achou pode ler, por favor. Então nós podemos entender que neste período da grande tribulação, vocês notaram, vocês que estão acompanhando os estudos sistematicamente, você conseguiu notar aonde está a igreja neste período da grande tribulação? A igreja não está mais na terra, a igreja passou pelo rapto, tomado com força. A igreja não está mais neste nível, a igreja está no tribunal de Cristo e nas bodas do Cordeiro. Perdurarão 7 anos. Agora olha só, nesse período aqui, vão ficar quem? Os ímpios e a igreja apóstata. Os ímpios e a igreja apóstata. E também Israel, que também ficará aqui. Aqueles que não acreditam em Yeshua HaMashiach como seu Messias, vai ficar aqui neste período da grande tribulação. Aprenderam com Daniel que este período de dor e sofrimento é para disciplinar Israel, segundo as profecias de Daniel, para trazer disciplina a Israel
e em Apocalipse revelando a nós, para trazer disciplina à igreja apóstata. Então o que nós temos aqui nesse ambiente da grande tribulação? Os crentes que não subiram no arrebatamento, os crentes que não participaram do rapto da igreja, são as pessoas que se apostataram. Lembra da carta de Paulo que ele escreve? Eu não me recordo agora a que igreja Paulo escreve, mas Paulo escreveu assim, que é a Timóteo, se eu não me engano, a segunda carta a Timóteo. Paulo escreve assim, que é necessário que haja esta apostasia de muitos, porque se não for assim, não se cumpre as profecias. Então logo nós entendemos que as profecias bíblicas, é necessário que haja uma grande apostasia. O que é apostasia? É alguém que aceita a fé e abandona ela consequentemente. E veja se nós não estamos vivendo um período como esse, como é difícil para uma liderança séria nos dias de hoje, fazer com que as pessoas entendam o propósito da salvação e permaneçam até o final. É muito comum nós vermos pessoas levantando a mão para o Senhor, mas passando 3 meses, a pessoa abandona e apostata da fé. Deixa a fé que um dia abraçou. Nós podemos ver não somente os novos, mas também os mais velhos. Quantos não estão abandonando a fé? Por se tardar a promessa da vinda do Senhor, quantos pensam, eu posso viver um momento de pecado e volto para a igreja logo logo. Engano, ou parte ou vão ficar, parte para a eternidade ou vão ficar no período da grande tribulação. Então este período aqui, nós temos descrito neste 4º selo, neste 5º selo, que é os mártires. Então João tem a revelação dos mártires que estão clamando aqui, ou seja, são pessoas que ficaram, se apostataram, mas que após o rapto da igreja, ficarão aqui neste ambiente, passando pelo período da grande tribulação. Ou seja, a grande prostituta que se prostituiu com seus deleites antes do arrebatamento, mas depois do arrebatamento se converteram. Depois do arrebatamento, aceitaram firme a convicção da fé. Só que olha só que interessante, depois do arrebatamento da igreja, para ser salvo, não é mais pelo sacrifício de Jesus. Hoje nós somos salvos pela graça, e pelo amor que esta graça tem para conosco, que nos constrange. Irmãos, nós não pecamos, não é porque o pecado é ruim. Eu não peco porque eu não quero entristecer o meu amigo. Você está entendendo? Eu não peco, não é porque o pecado é ruim. Eu não peco porque eu não quero entristecer aquele que confiou a mim a grande oportunidade de ser salvo da ira dele. Aleluia. Eu não peco, não é porque o pecado é ruim. Eu não peco porque eu sei que ao momento de pecar e me afastar do Senhor, estou traindo aquilo que Ele fez por mim. Então somos salvos por esta graça. Isto é a graça, é entender que eu tenho um compromisso. Não esta graça sem graça, que tudo pode. Não, é a graça que eu peco e peço perdão. Isso não é pedir perdão. Ai, Senhor, eu pequei. Isso não é pedir perdão. Perdão é não pecar mais. Em obras. Amém? Então olha só, neste período quem vai ficar? São aqueles que negligenciaram a graça, a salvação, mas virão isto acontecer, irmão. Eu posso dizer uma coisa, que estes mártires, que não é só a igreja apóstata, presta atenção no que eu estou dizendo, nós vamos aprender sobre as testemunhas, os 144.000, amém? Este período em que a igreja apóstata vai presenciar o arrebatamento, eu posso dizer, irmão, que é uma misericórdia de Deus sobre estas pessoas, porque se eles não partiram antes, deste período, eles terão a oportunidade de dar o seu sangue pela sua salvação, crendo no testemunho de Jesus. Porque a partir do momento em que a igreja for arrebatada para ser salvo, tem que dar o sangue, tem que ser mártir, tem que morrer. E é nesse período que vai ser difícil, irmão. É nesse período que vai ser difícil. Se hoje é difícil as pessoas entenderem, imagine nesse período.
Por isso que não são muitos. Não são todos, são muitos. Amém? Então vamos lá. Verso 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Olha só, do testemunho que deram, de que eu estou disposto a morrer por Cristo. Eles deram esse testemunho e não pouparam a sua vida, mas morreram. Então, nós temos o entendimento de que estas pessoas estavam, João vê, clamando com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Olha só o clamor destes. E nós vamos aprender nas trombetas que estes são muitos. São muitos. Amém? Então vamos lá. Nesse período de 7 anos, falsa paz, 3 anos e meio e grande tribulação, nós temos este período onde as pessoas morrerão por amor a Deus na pessoa de Jesus. Testemunharão com as suas vidas a ponto de darem elas em sacrifício. Então olha só, neste período de grande tribulação, as almas que assim morreram intercedem diante de Deus, debaixo de seu trono. Só que existem outras pessoas também, neste período de grande tribulação, que também serão salvas nesse período. Quem são? Os 144 mil. Que a ideia que os testemunhas de Jeová têm acerca dos 144 mil, é que estes já são salvos. E esses já foram salvos. Uma vez eu estava conversando com um, e ele dizia assim: você crê que nós vamos ser salvos da ira de Deus? Eu falei assim: claro, claro que vamos. Mas e se eu disser para você que o céu já está ocupado? Eu falei assim: como? O céu não está inaugurado ainda. E o céu não é estágio final. O céu é estágio intermediário. Mas, e os 144 mil, como você me explica? Aí eu falei assim: simples. A Bíblia por si só se explica. Aí eu disse a ele: abra sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 7, no verso 3. Está dizendo assim, Apocalipse, capítulo 7, verso 3. Diz assim: não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. Então olha só, aqui é uma ordenança ao anjo que derrama a ira de Deus e que fez com que João visse os mártires sobre a terra. Aqueles que já morreram, que estavam debaixo do trono, e aqueles que ainda estavam vivos. Aí o anjo vai dizer, ou seja, é lógico, o anjo diz para João, e João anota. Aí João está dizendo assim: e eu ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados, de todas as tribos. Aí eu fiz assim para ele: dá uma olhada no que diz o texto da Bíblia. Dá uma olhada no que diz o texto da palavra do Senhor. Analisa agora, a partir de agora, aguça o seu entendimento, não em teorias humanas, mas somente na revelação da Bíblia. Não precisa de interpretação. O texto aqui não precisa de interpretação. Por si só a Bíblia se interpreta. Aí junto com ele, junto com os dois, era um casal, eu disse assim: presta atenção agora no que o texto vai dizer. 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel, e não dos gentios. Agora, ora, se estes daqui já foram salvos, como diz os testemunhas de Jeová, que foram assinalados para a salvação, o que diz respeito então a estes judeus que estão aqui? O que diz respeito a estes judeus
que estão nesta dispensação e que enfrentarão a dispensação da grande tribulação. Se a promessa da salvação era só para 144 mil, aqui não está dizendo gentil, porque a igreja não está aqui, e também os salvos gentios da grande tribulação também não estão aqui. O que dizer destes que professam o nome de Yahvé e se santificam na esperança da vinda do Messias, que virá no final do período da grande tribulação, que Deus os poupará? O que dizer destes? Se os 144 mil está dizendo, não é gentios, não são gentios, são judeus. Aqui esta promessa não está dizendo para os gentios, aqui é só judeu. Quem vai ser assinalado são só os judeus, aqui está dizendo. Aí depois nós temos o quê? A descrição das tribos que receberiam naquele grande dia o selo, que serão poupados, porque creram no testemunho do Cordeiro de Deus. Amém? Então olha só, aqui está dizendo assim, ó, vai vendo, não tem nenhum gentil aqui. Está dizendo, da tribo de Judá havia 12 mil assinalados, da tribo de Ruben 12 mil, da tribo de Gade 12 mil, da tribo de Azer 12 mil, da tribo de Naphtali 12 mil, da tribo de Manassés 12 mil, da tribo de Simeão 12 mil, da tribo de Levi 12 mil, da tribo de Issacar 12 mil, da tribo de Zebulon 12 mil, da tribo de José 12 mil e da tribo de Benjamim 12 mil, que dá um total de 144 mil. Então naquele período da grande tribulação, que eu creio que é a dispensação que vai culminar após o arrebatamento, os judeus que não creram no Machia ficarão aqui, e quando virem os acontecimentos proféticos das semanas proféticas dos últimos dias, que foi profetizado por todos, nós vamos ver, foi profetizado por todos os profetas, um período de grande tribulação sobre o mundo, e que eles estarão aqui, eles passarão a crer na profecia, aguardando a volta do Messias, que agora vai ser visível, pisando no Monte das Oliveiras. Amém? Então estes salvos, há muita controvérsia. Se você encontrar com alguém, não é? Primeiro, com alguém que não crê, como os testemunhos de Jeová, se você encontrar com alguém, e você não conhece Bíblia, não converse. Agora, se você conhece um pouquinho, e você sabe qual é o plano de salvação para a sua vida, dê ouvido. Mas se você conhece um pouco para conversar e debater, sente com eles, porque eles precisam de esclarecimento. Eles precisam entender, eles estão enganados por Russell, que foi um crente frustrado. Amém? Então se você não conhece, cuidado. Se você conhece um pouquinho e sabe qual é o propósito da sua salvação, dê ouvido. Mas se você não conhece nada, cuidado. Agora, se você conhecer um pouquinho, plante uma sementinha no coração. Amém? Plante uma sementinha no coração, para que não sejamos enganados com falsas doutrinas. Aqui não está dizendo gentios, aqui está dizendo judeus. Nós não somos gentios, nós não somos judeus, nós não somos de nenhuma dessas tribos, nós não temos descendência de nenhuma dessa tribo. Amém? Agora olha só, há a promessa de que também os gentios serão marcados para serem poupados nesse dia. O texto vai mostrar para nós. O texto, Apocalipse capítulo 7, verso 9 e 17. Olha o que diz aqui, ó. 9 e 17. Depois destas coisas, então olha só que interessante. Depois que ele viu o sinal sobre todos os judeus no montante de 144 mil, que ainda não foram salvos, olha que engano, dizer que os 144 mil já são salvos, já estão no céu, olha que engano do Satanás. É ele que é o enganador. Porque o texto vai dizer que depois destas coisas, ou seja, são textos isolados, não são acontecimentos em sequência.
Primeiro ele vê os judeus todos sinalados no montante de 144 mil. Depois ele olha dessas coisas e vê um outro grupo. Aleluia! Aleluia! Está entendendo? Que não tem nada a ver com os judeus. E este período é o período neste momento da grande tribulação. Não faz menção em nenhum momento da Bíblia que 144 mil foram salvos antes deste período da grande tribulação. Não se faz menção em nenhum lugar histórico, científico, e muito menos bíblico. Não se faz. Olha o que diz para nós o texto. Então são textos isolados. Depois destas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar. Meu Deus! São aqueles que apostataram da fé, viram a esperança do arrebatamento acontecer, se converteram, acreditaram, novamente voltaram a dar testemunho do Cristo e dispostos estão a morrer por Cristo. Serão assinalados para serem poupados. Não que não serão mortos, porque serão mortos todos. Aqui está dizendo sobre os mártires. Este momento que João vê, este sinal sobre cada um, não está eximindo ninguém da morte. Ou seja, dizendo assim que aqueles que vão estar aqui não vão morrer, eles vão morrer. Todos os mártires, sejam judeus ou gentios, vão morrer. Amém? Aqui está dizendo para nós que estes selados que estão, serão poupados por um tempo, mas também morrerão. Porque olha só, depois dessas coisas olhei, eis que uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas, com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Amém? Glória a Deus. Então o que nós podemos ter entendimento? Que nesse período aonde os selos se abrem, os mártires começam a ser evidentes, uns morrendo, outros sendo selados, uns clamando pelo sangue, outros vivos selados. Nós precisamos, por isso que o livro de Apocalipse é um pouco confuso, porque se nós não entendemos alguns princípios, nós nos perdemos nele. Ai, pastor, mas o senhor falou que tinha um monte de pessoas embaixo do trono e que estavam clamando? Sim, porque João tem a revelação do futuro. Aqui nós podemos observar que o futuro não está cronologicamente correto. Aqui não tem, dizendo assim, primeiro acontecimento, segundo acontecimento, terceiro acontecimento. São fatos que estão aqui nos textos de Apocalipse, que mostra para nós que são conexões. Você vai ver isso evidente aonde? Nas trombetas. Sobre os sinais. Eu não quero pegar daqui e pular para lá, senão vai confundir sua cabeça. Amém? Mas olha só, então 144 mil não são gentios, os 144 mil não foram salvos ainda, os 144 mil serão salvos no período da grande tribulação, e não serão gentios, serão judeus. Os gentios, a Bíblia diz que haverá uma multidão de pessoas, de toda tribo, raça, língua e nação, aleluia, amém? Que vai chegar diante do trono. Aí João vai perguntar assim: mas quem são esses? Esses foram salvos na grande tribulação. Amém? Então olha só, nós podemos ver isso então, este selo. Irmão, é interessante. Olha só, eu quero que você entenda agora essa palavra selo. Na realidade, este selo, nós já estamos selados também, sabia? Olha como que a Bíblia mostra para nós, em símbolos, em figuras. Quando fala sobre o selo destas pessoas, uns serão visíveis, outros não serão visíveis. Olha só que interessante, nós somos
selados pelo Espírito. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Olha o que Paulo vai dizer, para você entender este selo, né, sobre o selar, estar selado. Ó, Efésios capítulo 1, verso 13. Verso 12, ó. Efésios capítulo 1, verso 12. Diz assim: com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Então note que aqui é uma esperança. E nós fizemos opção por esta esperança, em crer nesta esperança a respeito de Yeshua. Então nós que recebemos esta esperança, nós cremos. E quando passamos a crer, recebemos algo. Está dizendo aqui, verso 13. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Olha o que Paulo está dizendo. Que nós não vemos este selo. Ninguém aqui tem na testa, na mão, ou em evidência nenhuma esse selo. O selo é uma característica de um estilo de vida. O selo é um mistério revelado dentro de cada um de nós. É um mistério revelado dentro de nós, isto é um selo. Então nós fomos selados a partir do momento que cremos. Por isso que o maligno, João vai dizer que não nos toca. Amém? Porque ele sabe quem é selado. Aleluia, aleluia. Oh meu Deus, aleluia, aleluia. Ele sabe em quem pode tocar. Quem não tem o selo. Porque este selo é algo espiritual em nós. Este selo é algo espiritual nas nossas vidas. Então nós fomos selados. Agora olha só o que Paulo vai dizer. Isto é o penhor da redenção. Você consegue entender isso? Penhor da redenção. Olha só, isso aqui é maravilhoso. Quando uma pessoa tem uma dívida e esta pessoa não consegue pagar a dívida, passando-se o tempo, a pessoa que tem a dívida para recebê-la, disser assim: eu não quero mais esperar, eu quero que penhore alguma coisa. Aí ele entra na justiça, aí vai o oficial da justiça na casa da pessoa, aí vai penhorar alguns bens, ou seja, essa televisão aqui, aquele videocassete, aquele outro negócio, nós vamos dar como garantia de que a dívida vai ser paga. Então penhor é uma garantia. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo assim: Jesus morreu na cruz, Jesus entregou-se na cruz em sacrifício vivo, o sacrifício foi feito, a redenção foi vivida e ocasionada através do derramar do sangue de Jesus. Ou seja, o Cristo verdadeiramente morreu. Mas qual é a garantia que eu tenho de que Cristo verdadeiramente morreu? Aleluia. Ele está aí dentro de você, aleluia. A garantia é o Espírito Santo que nos selou, aleluia. É o penhor da nossa redenção, ou seja, verdadeiramente Cristo morreu, e verdadeiramente nós recebemos o penhor da herança. Aleluia, aleluia. Então, estou sem som aqui. Sem som aqui, Mateus. Som, som. Então, quando a Bíblia mostra para nós que serão selados, alguns selos serão visíveis, alguns selos não serão visíveis. Amém? Então, só por questão disso, selo é alguém
que está marcado como propriedade. Aleluia. Então, o quinto selo foram os mártires que foram mortos na grande tribulação. Depois tem o sexto selo. O sexto selo, Apocalipse capítulo 6, verso 12. Abra sua Bíblia lá. Apocalipse capítulo 6, verso 12 ao 17. Diz assim: E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, e os grandes e os ricos, e os tribunos e poderosos, e todo servo e todo livre, esconderam-se nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam os montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Então o sexto selo é a vinda em glória do nosso Senhor. É a vinda em glória, ou seja, é a segunda vinda do nosso Senhor. E este dia, irmãos, foi profetizado por muitos dos profetas antigos. Muitos dos profetas antigos foi profetizado esse dia. Porque esse dia nunca houve e nunca haverá um dia parecido como esse. Que é o período da grande tribulação, na vinda do Senhor Jesus, na segunda vinda. Aqui é a segunda vinda do Messias. A primeira ele veio em humildade, a segunda ele vai vir com ira. Então, foi profetizado por muitos dos profetas a respeito da vinda. Olha que interessante, vamos fazer a comparação de texto? Abra sua Bíblia, Isaías 61. Isaías 61. Já que o estudo é sistemático, nós vamos aqui fazer conexão de texto. Diz assim a palavra. Isaías 61. Diz assim, verso 1 e 2. Olha que palavra interessante. Já que foi profetizado pelos profetas, e também o nosso Senhor falou desse dia, que haverá neste período da grande tribulação, há um entendimento aqui, irmãos, que este sexto selo é o fim de todas as coisas que irá acontecer. Porém, nós vamos aprender sobre as trombetas e sobre as taças. Vai voltar de novo como se fosse a repetição dos males vindos sobre a terra. Então não se assuste. Amém? Então olha só. Diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor. Agora olha só, grave bem agora, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes e ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhe deu ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados. Aqui Isaías vai mostrar como será novamente a reestruturação no período milenial de Cristo. Mas olha que interessante esta palavra, porque essa palavra o Senhor Jesus fez menção depois no Novo Testamento. Só que Jesus, ele omitiu, ou seja, ele não colocou como sequência do ministério dele, porque esta pausa da graça. Então ele disse, no verso 2 ele foi apregoar o ano aceitável do Senhor. Olha o texto que diz em Lucas, abre lá sua Bíblia, Lucas 4. Por que Jesus não falou do dia da vingança? Por que Jesus não falou do dia da vingança, se isso é escatológico? Se isso faz parte da escatologia do tempo do fim? Lucas 4,
17. Diz assim: Jesus estava numa reunião, num culto, e neste culto que Jesus estava, dão a ele o livro do profeta Isaías, ou o rolo, nós chamamos de capítulo 61, mas os judeus não têm capítulo, então deram o livro do rolo do profeta Isaías, aonde diz, por isso que o texto vai mostrar, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Então olha só, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Acabou, ponto final. Por que Jesus não falou do dia da vingança? Por que Jesus ele não falou sobre a vingança deste Deus? Porque ele não veio pregar vingança. Jesus não veio para destruir, Jesus veio para salvar. Aleluia. Porque este período em que iniciaria, neste período da graça, trataria daqueles que aceitariam o testemunho de Yeshua, o testemunho de Mashiach, Jesus. Então, nesse período, todos aqueles que aceitarem, todos aqueles que derem crédito pela fé, entenderem como Messias, serão salvos, porque ele veio para salvar. Porque se ele prega o dia da ira de Deus, seria fora de um contexto. Como Jesus é sábio, aleluia, como Jesus é sábio, irmão, como Jesus é sábio. Jesus sabia do ministério da graça que tocaria os gentios e judeus. Jesus sabia deste período. Jesus sabia do período desta graça. Então, neste período da graça, ele veio para salvar. Agora, quando uma pessoa parte daqui sem ter esta graça, aí vai aguardar o dia da ira de Deus, quando houver a ressurreição dos mortos para prestarem contas no trono branco, que é o que nós vamos ensinar também. Amém? Mas Jesus veio para a graça, e dessa graça, aqueles que aceitarem, serão salvos da ira. Então, esse período do sexto selo, que é a vinda de Jesus, que é a segunda vinda, que na realidade não é o arrebatamento da igreja, aqui será visível, algo visível. Então, nesta vinda, haverá o dia como nunca houve na face da terra. Olha o que diz o profeta Joel, irmãos, no capítulo 2. Profeta Joel, no capítulo 2, no verso 30. Se você não conseguir achar, só anota aí, tá bom? Joel, capítulo 2, verso 30. Olha só, o dia do Senhor. E mostrarei prodígios no céu, na terra, sangue, fogo, coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Serão dias terríveis. Olha o que diz em Isaías 13, só vou ler alguns textos para você ver que esse dia será como nunca houve na terra, irmãos. Isaías 13, olha o que Isaías vai dizer. Será esse período no final da grande tribulação, na vinda do Messias. Isaías 13, 6, diz assim: uivai, porque o dia do Senhor está perto, vem do Todo-Poderoso como assolação. Pelo que todas as mãos se debilitarão e o coração de todos os homens se desanimará. E assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores e ais. Olha os ais, que nós vamos aprender nas trombetas. Os ais das trombetas. E se angustiarão como a mulher parturiente, ou seja, a mulher que está prestes a dar à luz. Serão dias terríveis. Cada um se espantará do seu próximo, o seu rosto será rosto flamejante,
Eis que o dia do Senhor vem, horrendo, com furor, ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores dela. Olha só, porque as estrelas dos céus e os astros não deixarão brilhar a sua luz, o sol escurecerá ao nascer e a lua não fará resplandecer a sua luz. E visitarei sobre o mundo a maldade, sobre os ímpios e sobre a iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abatirei a soberba dos tiranos. Farei que um homem seja mais precioso do que o ouro puro, e mais raro do que o ouro fino de Ofir, pelo que farei estremecer os céus, e a terra se moverá do seu lugar, por causa do furor do Senhor dos exércitos, e por causa do dia da sua ardente ira. Aí depois Isaías começa, irmãos, a descrever as coisas horrendas que acontecerão neste dia. Quando Jesus morre na cruz, a Bíblia diz que houve escuridão sobre a terra. Olha só, fenômeno natural aconteceu. Quando Jesus vier na sua ira, fenômenos naturais acontecerão também. Amém? Será um dia como nunca houve na face da terra. Por isso os teólogos da dispensação, desta dispensação moderada, que diz que inferno não existe, não é? Que Deus é bom, Deus é amor. Sim, Deus é amor para nos salvar. Quando aceitamos e somos constrangidos por esse amor. Quando rejeitamos esse amor, somos condenados. Deus vai castigar a terra, irmãos. Deus vai castigar os moradores da terra. Haverá coisas ruins acontecendo na terra. A ira de Deus será derramada sobre a terra. Por isso que o Senhor diz: convertei-vos, pois, ao Senhor. Até mesmo neste dia, como diz Joel, até mesmo nesse dia, aqueles que se converterem ao Senhor serão salvos. Amém? Haverá dias como nunca houve na terra. Jesus mesmo vai dizer, Mateus 24, 29, olha o que Jesus vai dizer, como nosso Messias. Ó, Mateus 24, diz assim, 24, 29. E logo depois da aflição daqueles dias, olha o que Jesus está dizendo, ele já começa dizendo para nós o quê? E logo depois da aflição daqueles dias, que dias são esses? Da grande tribulação, que antecede a vinda do Senhor. E quando o Senhor vier, estes sinais acontecerão na sua vinda. O sol escurecerá, as estrelas cairão, as coisas horrendas acontecerão, demônios serão soltos, tá? O texto que nós vamos seguir nas trombetas, ó, ele está dizendo, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará luz, as estrelas cairão do céu, as potências do céu serão abaladas, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Imagine, irmão, um mundo em trevas, porque não haverá sol, lua nem estrela para brilhar e iluminar. Imagine que dia terrível será esse, com terremotos constantes, saraivas de fogo que caem do céu. Ó, quando tudo virá um facho de luz do céu, aleluia. Um homem, cabelos como chama de fogo, olhos como chama de fogo, cabelos reluzentes, pés como latão, tirado da brasa, num cavalo branco sentado, escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, começar a descer do céu. Sabe quem vai vir atrás de Jesus? A igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro, aleluia. Meu Deus, olha só que coisa horrenda vai acontecer na terra. É a ira de Deus que vai ser derramada sobre a terra. Amém? Então, este é o sexto selo, que proclama a vinda do Senhor. Agora, o sétimo selo, na realidade, não é apenas uma praga ou um mal que tocará a terra. Mas aqui, quando se abre o último selo, dá início agora
a autorização de Deus na figura das trombetas. Então as trombetas de Deus, quando o anjo abre o 7º selo, na realidade aparecem as 7 trombetas. Então abra sua Bíblia, Apocalipse 8. Apocalipse capítulo 8, verso 1. Apocalipse capítulo 8, verso 1, que é a última trombeta. Quem achou pode ler, por favor. Amém? Então olha só, abriu o selo, só que foi diferente dos outros. Por quê? Porque abriu o selo e o céu ficou em silêncio. E João não estava entendendo. Os outros 6 selos, abriu o selo, ele já começou a ouvir o que iria acontecer. Agora, abriu o 7º selo e houve silêncio no céu. Meu Deus do céu. João estava apreensivo. João estava atônito aquele momento. Porque não era apenas a abertura de um selo, agora era a autorização de Deus para derramar sobre a terra mais da ira de Deus. Então vamos lá. Aqui a primeira trombeta no verso 7. No verso 7. No verso 6, diz assim: e os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua 3ª parte. Queimou-se a 3ª parte das árvores. Lembra que nós vimos, por isso que não está em ordem cronológica, o final dos 7 selos, dos 6 selos, consequentemente as taças, a trombeta e as taças, não está em ordem cronológica. Então olha só, o que disse no 5º selo, quando foi aberto: não toque em determinadas áreas da natureza. Agora aqui, como faz conjunção na destruição de Deus sobre as coisas, o que ele vai dizer? Quando ele ouviu o anjo tocar a trombeta, ele viu que grandes coisas aconteciam na natureza. A 3ª parte da natureza estava sendo consumida. A 3ª parte das árvores, de toda a erva verde, foi queimada. Então, aqui nós temos aonde começa a fome sobre a terra. Quando toca o anjo a primeira trombeta, a fome começa agora a imperar sobre a terra. A segunda trombeta, Apocalipse 8, verso 8 e 9, vai dizer: e o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a 3ª parte do mar. E morreu a 3ª parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a 3ª parte das naus. Olha só, agora a mortandade não é na terra, agora a mortandade é no mar. Um período de escassez tremenda acontecerá sobre a terra, aonde o mar, na sua 3ª parte, será consumido por um meteoro que vai cair do céu. E não é muito estranho nós vermos isso, porque os astrônomos, eles sempre estão dando as dicas para nós. Olha, está passando tal meteoro, olha, a terra vai ser tocada com tal coisa, isso, aquilo, outro. Isso são suposições, mas esse período da grande tribulação, os meteoros cairão, ou seja, um meteoro vai cair sobre o mar, e vai dizimar o mar, na sua 3ª parte. Isso realmente vai acontecer. Então, uma 3ª parte das águas dos mares apodrece, as criaturas marítimas morrem, navios e embarcações naufragam. Imagine o caos. Imagine o caos. Você esperando lá seu produto da China vir e afunda o barco. Amém?
Só para descontrair, tá bom? Para não ficar tão pesado o clima. Nós somos salvos, irmão, amém? Nós somos salvos, amém? Não fique com medo não, amém? Agarre mais no Senhor, glória a Deus. A terceira trombeta, verso 10. E o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes de águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Note que agora não é mais água salgada, agora é água doce. As águas potáveis, sejam elas rios ou fontes, também apodrecerão, devido a esta estrela que cai. Amém? A terceira trombeta. A quarta trombeta, capítulo 8, verso 12. E o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol e a terça parte da lua. Irmãos, olha só que interessante. O sol é infinitamente maior que a lua. E todo o universo, talvez você aprendeu isso na escola. A Terra, ela gira tanto na sua rotação, que é girar em torno do seu próprio eixo, tá? Ela percorre aproximadamente 1.700 quilômetros por minuto, na sua rotação. Na sua translação, ou seja, a Terra, o Sol girando sobre a Terra. Ela percorre uma velocidade de aproximadamente 212 quilômetros por segundo. E ela tem a sua inclinação. Se a Terra locomover 0,01 milésimo para qualquer um dos lados, ou nós morremos queimados, ou nós morremos congelados. Congelados. Olha só. Se a lua ficar fora do sentido, 1 milésimo de segundo, há prejuízos nefastos para a agricultura, para os animais marinhos, para o homem. Você já percebeu? Você já ouviu assim, ó? Não, eu tenho que cortar o cabelo quando é crescente. Se cortar o cabelo na minguante, eu acho que eu cortei na minguante, irmão. Amém? Mas olha só, presta atenção. Muitas coisas da agricultura é pelo estágio da lua. Muitos peixes se acasalam pelo estágio da lua. Muitas flores, muitos frutos, por causa da lua. Talvez quem é agricultor aqui pode falar melhor que eu, não é? Agora olha só, o que vai ser ferido nesse período? Uma parte do sol e uma parte da lua. Você consegue ter noção? O cataclisma que vai haver no mundo, o cataclisma que vai acontecer no mundo, porque foi ferido o sol e a lua? Amados, tudo isso vai acontecer no período da grande tribulação. Você está percebendo que tudo está saindo fora de sentido? As estações nós não estamos vivendo direito. Você já percebeu? É lógico que isso aqui, irmãos, pelo amor de Deus, eu não me interprete. Eu gosto sempre de analisar essas coisas, sempre para tentar imaginar como vai ser esse dia. Como vai ser esse dia. Amém? Então vamos lá, vamos voltar. Verso 12. Verso 10, né? Não, verso 12. Diz assim: e o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse,
e semelhantemente à noite. Eu olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Meu Deus, serão terríveis. E o ai de Deus dói, irmão, meu Deus do céu. Mas olha só, aqui dá início agora a um tempo de mais dificuldade ainda. Por quê? Porque na repetição do anjo, tocando a trombeta, dizendo: ai, ai, ai daqueles que habitam na terra, porque coisas horrendas vão acontecer. Então, a 5ª trombeta tocou, capítulo 9, verso 1. Lê para nós, por favor, irmãos, capítulo 9, verso 1. Do 1 ao 6, perdão, do 1 ao 6. Irmãos, olha só, quando toca essa trombeta, na realidade, estes gafanhotos não são físicos. Não são físicos. Não sei se você notou na leitura, abriu, foi-lhe dada, verso 1, foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Deixa eu dizer uma coisa, isso daqui não é gafanhoto, como inseto, isso daqui são demônios, demônios que virá sobre a terra. Agora olha só, não são estes demônios chulé que se manifestam na vida de pessoas dentro da igreja, esses são os mais ralé. Esses são os que se manifestam para morrer. Está entendendo? E que já bota medo em muita gente. Alguns têm um espírito, já faz estrago. Outros têm legião, já faz um montante de estrago. Mas olha só, estes demônios que subirão do poço, do abismo, não são demônios que estão aqui, nas regiões celestiais. Neste ambiente espiritual, que guerreiam contra as nossas vidas. Não são esses demônios, são demônios terríveis, porque foi dado autoridade a eles para atormentar. Você percebeu a linguagem que João, é lógico, João precisava de algo para ele poder escrever. Imagine como que ele vai descrever algo que ele não estava vendo. Então ele viu que abriu, um anjo abriu um poço, e saiu fumaça, escureceu o céu. Olha só, isso são legiões e legiões de demônios terríveis que virá sobre a terra, neste período. Você viu qual é o tormento que João coloca para descrever a dor? Como diz, picada de escorpião. É uma aflição terrível. Sabe por que nós dizemos isso? Olha o que Jesus presencia. Abre a sua Bíblia, Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Um verso só.
que é o verso que o demônio vai usar a boca do menino endemoniado para pedir para Jesus não ir para o abismo. Ó, Lucas 8:31. Nem mesmo os demônios que estão soltos neste ambiente espiritual e físico fazendo alvoroço querem ir para o abismo. Para você ter uma ideia. Olha o que diz Lucas capítulo 8, verso 31. Ó, olha o que o demônio vai dizer. Verso 29, só para você ficar inteirado, ó. E 28. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Olha só, então o demônio já está dizendo: eu peço que não me atormentes. Por quê? Porque Jesus tinha poder. Poder e autoridade, delegada pelo Pai, para expulsar demônios. Então ele pede, ó, não nos atormente, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem. Então uma coisa é ir para um tormento e a outra coisa é expulsar. O que o demônio pediu para Jesus? Não nos atormente, porque expulsar nós vamos sair mesmo. Está entendendo? Expulsar nós vamos, você expulsou, nós estamos saindo mesmo. Mas não nos atormente. Por quê? Porque até os demônios que atuam livres, atuando nesse nível, não querem para lá. Para o abismo. Não quer ir para lá. Porque é lugar de tormento. Aonde tem demônios e demônios piores do que esses que estão trabalhando aqui. Trabalha na mente dos senadores, dos deputados, dos presidentes, dos governadores. São demônios principados. Depois tem os demônios que atuam no trânsito, que atuam nas ruas, que atuam nas casas, que atuam... Está entendendo? Então, olha só, não são esses demônios que estão no lugar de tormento. Esses daqui ainda irão para o lago de fogo, que queima de fogo e enxofre. Quando tocou a trombeta, o anjo abre e sobe como fumaça, só demônio, que escurece o sol. De tanto demônio. Então olha só, aqui nós temos uma das revelações tremendas a respeito do mundo espiritual. Então está dizendo aqui, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões era impelido pelo demônio para os desertos. Agora olha só, chegou Jesus e perguntou-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado muito demônio naquele homem. Agora olha só, e rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. Irmãos, presta atenção no que eu vou dizer. Eles não pediram, não nos mande para o abismo, não. Você consegue ter ideia do que um demônio ajoelhar e falar assim, ó, pelo amor de Deus, Jesus. Você consegue entender assim, ó, um anjo rogando: mestre, não nos mande lá, não nos mande para o abismo, mestre, não nos mande para o abismo, mestre, não nos mande, mestre, não, abismo não. Você consegue entender? Ele não pediu, não nos mande para o abismo. Eles rogavam a Jesus. Eu fico imaginando o dia que esta trombeta soar e o anjo abrir a boca deste grande abismo que estão aprisionados demônios terríveis. Como enxame de abelhas virão sobre a terra para atormentar. Agora olha só, presta atenção no que eu vou dizer. Para atormentar os moradores da terra que não tenham a marca. Lembra da marca dos mártires? Aqueles que estavam dispostos a morrer por amor de Cristo. Olha só.
Sabe o que vai acontecer? Por que sempre trabalham juntos a morte e o diabo? A morte e o diabo. Há uma delegação de função aqui. Os dois andam juntos. Só que neste momento, não foi delegado a morte matar ninguém. Por quê? Porque vão ficar 5 meses pessoas possessas para a rua, fazendo barbárias para a rua, pessoas possuídas pelos demônios, fazendo arruaças, orgias terríveis no mundo. As pessoas vão pedir para morrer, mas não vai ter morte. 5 meses serão atormentados. Está entendendo? Irmãos, são coisas terríveis que vão acontecer. São coisas terríveis que vão acontecer nesses dias. Além de fome, escassez, miséria, doença, chagas, agora demônios. Você já viu como é a vida de um endemoniado, irmão? Não tem paz. Então, olha só. Então, estes demônios, na realidade, são exércitos do mundo espiritual. Por isso que Naum vai falar sobre que gafanhotos representam exércitos. Há uma profecia de Naum, capítulo 3, verso 15 em diante, que esta profecia, quando fala-se de gafanhotos, fala de exércitos que viriam sobre Israel. Então, logo nós entendemos que esta nuvem de gafanhotos que veio sobre o mundo é um grande exército espiritual para atormentar a terra. Terrível, isso é terrível. 6ª trombeta. Deixa eu só terminar as trombetas, a semana que vem eu volto nas taças e eu volto depois no milênio e ressurreição, semana que vem. 6ª trombeta. Apocalipse, capítulo 9, verso 14. Amados, não vai dar. Vamos. A semana que vem eu volto. Anote aí então. Paramos na 6ª trombeta. A semana que vem a gente volta, tá bom? Porque tem bastante coisa aqui que eu quero mostrar, que não está apenas nesse texto de Apocalipse 9. Tem conexão de textos com as testemunhas, com os judeus sendo evangelizados. Então, a semana que vem, se Jesus não voltar, eu vou falar sobre a 6ª trombeta, tá bom? Aí dá continuidade, quero ver se nós terminamos na ressurreição dos mortos, dos ímpios, que serão lançados no lago que queima de fogo e enxofre, se der, para terminar a semana que vem, amém? Eu queria dar uma palhinha também sobre a nova ordem mundial, o que significa isso, que é algo que nós estamos vendo nesses dias, muito essa palavra, nova ordem mundial, até você já ouviu nosso presidente falando, nosso ministro da economia falando sobre a nova ordem mundial, você já ouviu Mourão falando sobre isso, você já ouviu muito no jornal isso, a nova ordem mundial, eu quero falar um pouquinho sobre isso também, tá bom? Então a semana que vem a gente volta, a gente continua, amém? Se coloque de pé em nome de Jesus, você que está pela internet, que Deus abençoe você, eu sei que você foi edificado com mais uma porção da palavra do Senhor, e eu não quero aumentar o seu conhecimento, eu quero aumentar o seu temor. Eu quero que o temor de Deus, na inspiração do Espírito Santo, através dessa palavra, possa, a cada dia, obrigado, irmão Mauro, a cada dia, fazer você se aproximar do Senhor, da vida, da bênção, dos cuidados de Deus, em nome do Senhor Jesus, amém? Nós vamos orar nesse momento. A Luziana quer agradecer pelas orações e também a nossa irmã Razibe, que pede oração para os seus familiares. Nós vamos orar nesse momento e vamos pedir ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, que Ele nos ajude, nos ajude. Nós não somos perfeitos, mas nós podemos ser melhores. Nós podemos ser melhores. E é isso que o Espírito Santo de Deus me move a dizer nesse momento, nós podemos ser melhores. E eu sei que no nosso esforço, na nossa busca ao Senhor,
nós vamos agradar ao Senhor. E sendo agraciados por Deus, toda sorte de bênçãos e proteção virá sobre a nossa vida. Eu sei que você que acompanha esses estudos e sabe que o seu coração é do Senhor, você pode descansar no Senhor, saber que Ele é fiel na sua palavra. Se nós, a cada dia na fidelidade do Senhor, partimos desta vida, estaremos com o Senhor. E este é o propósito. Nós a cada dia buscarmos ao Senhor e servir ao Senhor. Eu não quero apenas trazer um movimento. Eu não quero apenas um movimento. Eu quero que o Espírito Santo de Deus encha a nossa vida. Porque é isso que eu peço para o Espírito Santo. Que a cada dia a minha velha natureza morra e que nasça em mim um novo homem, cheio do Espírito Santo, cheio de graça, cheio de ousadia, cheio de perdão. Porque o velho homem é rancoroso, o velho homem é maligno, o velho homem troca afronta, mas o novo homem que é forjado através da palavra do Senhor, porque quando nós nos aplicamos à palavra, Ele nos forja, Ele nos molda. E quando assim nós atentamos se aproximar do Senhor, Deus, na sua infinita graça, vai nos fazendo reluzir como luzentes nessa terra e possamos ser testemunhas do Senhor. Amém? Que o Espírito Santo nos encha, que o Espírito Santo tome a nossa vida, que o Espírito Santo venha sobre nós com força e nos ajude, porque nós não conseguimos. Nós não conseguimos. Nós precisamos do Espírito Santo. Eu preciso ser um pastor melhor, eu preciso ser um pai melhor, eu preciso ser um esposo melhor, eu preciso ser um crente melhor. Eu vejo que eu preciso, e eu não consigo sozinho. É somente o Espírito Santo de Deus vindo sobre mim. E como que o Espírito Santo vem sobre nós? Quando nós estamos acessível à sua palavra. Porque a palavra é uma espada que vem cortando a nós e vem cortando tudo aquilo que não provém do Espírito Santo, vem cortando de nós as obras da nossa carne. Estejamos acessíveis ao Senhor. Amém? Que sejamos constrangidos pelo amor de Deus.